Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok, no ar, estamos chegando para mais um Conexão. Eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Nova equipe gestora da Universidade Federal do Tocantins tomou posse ontem. Naturatins e Polícia Ambiental apreendem material predatório em Lagoa da Confusão. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Vamos direto ao destaque dele, né? E daqui a pouquinho nós vamos repercutir, né, essa matéria hoje a nível nacional, né? Destaque, mas antes o bom dia, o destaque dele, blogueiro, advogado, jornalista Luiz Armando Costa. Bom dia, qual o destaque para hoje? Bom dia, Bittar, bom dia, ouvinte. A questão do dia é o Plano Saúde, né, Bittar? O governo não sabe quando vai pagar a dívida que tem com o Plano Saúde e, por consequência, os servidores públicos e os seus dependentes não estão tendo atendimento na rede hospitalar particular conveniada, né, no Estado. Ou seja, os hospitais estão recebendo só urgência e emergência. Então, o governo deve 70 milhões. O secretário de Fazenda me disse na semana passada, na quinta ou sexta-feira, que o governo tinha pego uma dívida de 100 milhões e estaria devendo agora 70 milhões. No Jornal do Tocantins de hoje, o Jornal do Tocantins ressalta uma dívida de 100 milhões. Mas há um detalhe interessante. O governo, a Secretaria de Administração, repassou uma nota para o Jornal do Tocantins, informando que está agendando uma reunião com os hospitais para negociar essa dívida. Veja bem, é aquela história de atendente de empresa telefônica, companhia telefônica, né? Estaremos agendando, né, o seu atendimento para discutir essa dívida, né? Então, os servidores públicos, 90 mil usuários do Plano Saúde no Estado, tem que aguardar estaremos agendando. Né? No particular, no planeta Terra, a Justiça ontem resolveu executar uma sentença contra a Unimed por não atendimento de um servidor público. O servidor público é da Secretaria da Fazenda. Eu conversei ontem à noite com o presidente do Sindicato dos Servidores, porque foi o SISEP que entrou com essa ação. A informação dele é que o oficial de justiça teria conseguido executar a sentença e teria informado a Unimed que se a Unimed não pagasse hoje as despesas que o servidor teve com o tratamento do seu filho não atendido pelo Plano de Saúde em função dessa dívida, que a empresa reembolse o servidor público. A dívida está em torno de 18 mil reais, porque o servidor, além de pedir o reembolso das despesas com o hospital, ele pediu a indenização por danos morais e o juiz atendeu isso. Então, já está em execução essa sentença. O oficial deve hoje penhorar bens da Unimed para garantir essa dívida, né, até a Unimed recorrer. O curioso disso aí, Bittar, é que antes do cidadão entrar com a ação na Justiça para pedir o reembolso do que ele gastou, ele entrou com um ofício na Secretaria de Administração pedindo esse reembolso, ou seja, o que ele gastou com o tratamento do filho dele, no tratamento de fígado, negócio de fígado lá, muito grave, ele entrou com pedido de reembolso e a resposta da Secretaria de Saúde foi que ele não teria direito ao desembolso porque ele tinha um plano de saúde. Então, nós estamos numa questão, uma coisa surreal, ou seja, o cidadão não consegue atendimento, mesmo pagando o plano de saúde, o governo não repassa o dinheiro para a empresa, e aí ele vai pedir o reembolso na secretaria, a secretaria diz que não pode reembolsá-lo porque ele já tem um plano de saúde. Então, é uma situação surreal, né? Nós estamos numa realidade paralela no estado do Tocantins. Luiz, por outro lado, como se não bastasse, a gente já sabe da situação, repercutimos isso ontem, essa queda de braço aí, e nos parece que tudo isso meio que programado na questão dessa substituição da empresa que opera, né, o Plano Saúde, enfim. Aí uma matéria que cai na rede nacional. Né, Hospital de Dianópolis, você deve ter visto também a repercussão no Jornal do Tocantins, numa situação periclitante. Exatamente, não é só Dianópolis, é o caso da semana, né? A semana passada aconteceu isso, mas toda semana está tendo um problema nos hospitais. Isso, Bittar, na verdade já tinha sido identificado pela auditoria do DenaSUS.
Só que o governo não tomou providência nenhuma nessa questão do DENASUS. Então, e ninguém entra com ação na justiça, então fica no mais do mesmo, né? Agora, sobre o plano de saúde, desde o começo do governo, há essa especulação de que o governo do Estado desejaria trocar a empresa, né, responsável pelo plano de saúde. Inclusive, isso foi ventilado no começo do governo, assim, de forma muito, não foi nem velada, muito clara, muito transparente, essa intenção do governo de mudar o plano de saúde dos servidores públicos, a empresa, né, responsável, a cooperativa, né? Não foi adiante porque houve resistência, evidentemente, porque, veja bem, haveria necessidade de fazer uma licitação, de fazer aquelas coisas todas, e me parece que o governo não queria realizar esse procedimento desse tipo. Então, faz jus, né, ao raciocínio atual que o governo estaria, na verdade, inviabilizando, ao deixar de pagar o plano de saúde, ele estaria inviabilizando o atendimento e, consequentemente, o rompimento do contrato. Ou seja, aí a empresa poderia, a exemplo do que aconteceu com a Litucera, né, que o governo sufocou ela com uma dívida de 80 milhões e não paga até hoje, aconteceria também com o plano de saúde. Ou seja, pela matemática, uma aritmética simples, indica que isso aconteceria sim, porque uma empresa não consegue conviver com um crédito de 80, 70 milhões e receber e ainda continuar prestando um serviço, um bom serviço, porque a empresa também tem fornecedores que ela tem que pagar. Ou seja, dinheiro, a empresa não tem um pé de dinheiro, não tem um banco, né? Então, e o governo, quando paga sem juros, né? Sem correção nem nada. Então, o que ocorre? Na verdade, quando o governo deixa de pagar uma prestadora de serviço, ele está inviabilizando aquela prestadora de serviço. E ao inviabilizar aquela prestadora de serviço, está abrindo brecha para a contratação de uma outra prestadora, porque ninguém aguenta com uma dívida de 80 milhões, né, Bitar? Complicado, viu, Luiz? Nós estaremos recebendo, Luiz, já está aqui com a gente o Enio Valcárcer, está chegando também o Anderson. Na verdade, são os aprovados no concurso da Segurança Pública. Agora eu estava ouvindo aqui uma nota enviada pela assessoria de imprensa, em que pese todo o esforço do César Simoni, inclusive naquela conversa que nós tivemos, o César Simoni o secretário de Segurança Pública do Estado, né, e tem feito um esforço para que realmente essa celeuma, se vamos colocar esse imbróglio, seja resolvido. Mas a nota enviada aqui pela assessoria, inclusive via áudio, nós vamos estar lendo daqui a pouquinho, porque vai chegar no nosso e-mail, que não foge agora à alçada dele, né? E agora é um problema de o governo que precisa tomar essa decisão, né? Dar essa decisão. Agora, o que não dá para entender, e aí nós vimos hoje, mais uma vez, ganhando uma repercussão nacional, imagina, a delegacia da mulher roubada, assaltada, e o que nós descobrimos, né? E eu sei porque eu trabalhei no fórum quanto tempo, né? A maioria em outros tempos, áureos tempos, né? Porque hoje a gente vive uma situação complicadíssima. A maioria das delegacias do Estado, quase que sempre elas ficam sozinhas, sem segurança, né? Sem um vigia sequer. E outra coisa, ao contrário do que acontecia, porque nos cartórios as armas, no fórum, as armas apreendidas, né, a exemplo das drogas, enfim, na delegacia também fica, até essa arma ser destinada, né, para o acompanhamento do processo. E aí, como é que fica? Já pensou se a bandidagem descobre isso? Bitar, assim, na verdade, como você falou do secretário, o secretário realmente não tem poder. Desde o começo ele não teve poder. Nenhum secretário tem esse poder, porque a vontade política é da autoridade política. A autoridade política é o governador do Estado, ele que decide as prioridades do poder executivo. A gente estava falando na questão da contratação dos concursados de 2014, né? Assim, o concurso, os concursados começaram a ser chamados agora no mês de maio, se não me engano, e 500 e tantos candidatos, 500 e tantos aprovados, já chamaram metade por aí. E sempre a justificativa para o não chamamento é a falta de recursos. Mas se você pegar o relatório do governo no segundo quadrimestre do ano, que ele publicou agora no dia 26 de setembro, ele publicou o relatório dos primeiros 8 meses do ano, o que o governo gastou com o pessoal nos 8 primeiros meses do ano é 620 milhões maior que ele gastava em dezembro. Ou seja, o governo aumentou a despesa com o pessoal de janeiro a agosto a uma média de 77 milhões ano, a 77 milhões mês.
Ou seja, então a explicação só pode existir, é evidente que aumentou a despesa com o pessoal, mas foi equívoco de prioridades. Quando ele tinha pessoas concursadas para contratar, ele decidiu contratar mais comissionados, ou seja, o governo gastou de janeiro até aqui quase 300 milhões com contratos temporários. Só contratos temporários, não estou dizendo nem dos comissionados. Então, há uma inversão de valores, ou seja, aí fica represada a questão dos efetivos. Por quê? Efetivo não dá voto, efetivo vota em quem quer. É aquilo que nós já falávamos, né? E aí, aí é aquela coisa, né? Para fazer média, haja vista que nós estamos às portas de mais uma eleição, 2018, ano eleitoral. Mas já a gente vai convidar aqui para a bancada o Enio e o Anderson, né? É o Anderson. Que vai estar falando com a gente, e a gente vai estar lendo a nota que acaba de chegar, enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Vamos rapidinho aí, Luan. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Não fala não. Ok, já estamos de volta, rapidíssimo, hein? Quero mandar um grande abraço a todos que estão conosco, os telenautas de plantão, as rádios que se conectam conosco pelo interior do estado, nosso muito obrigado. E a você, né? Obrigado por nos prestigiar com a sua audiência. Bom, nós estamos, como já dissemos, está aí na nossa legenda, recebendo os concursados. Enio Valcácer passou aprovado para delegado, e o Anderson Pereira para perito, aquele concurso que foi realizado em 2014. Nós convidamos o César Simoni, fizemos contato com a Secretaria de Segurança Pública, e aí a nota que chega à nossa redação. Secretaria de Segurança Pública informa que o governo do Tocantins, em total interesse em ter servidores efetivos nas diversas áreas de atuação da Polícia Civil, esclarece que no esforço para atender a demanda do setor de segurança pública já convocou 324 policiais civis aprovados no último certame, em suas diversas categorias, de acordo com a ordem de classificação, sendo que em determinados cargos já alcançou o número de vagas ofertadas no concurso. Ressalta que é desejo do governador convocar todos aprovados. No entanto, existe uma limitação orçamentária e financeira resultante de uma crise econômica que é nacional. Por fim, a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, destaca que o concurso público em vigência tem validade de 2 anos, até março de 2019, podendo ser prorrogado por igual período. Eu acredito que aí paira uma dúvida e um medo, porque veja só, quem estuda, passa 8, 10, 12 horas, porque não é fácil você passar em um concurso público, seja ele, né, para qualquer área. Nós tivemos agora um concurso, que eu vou falar de onde, com 52 vagas para 105 mil inscritos. Imagina, é um negócio fora do comum, é um negócio, né, o concurso, por exemplo, para uma área como essa aí, né, o camarada tem que estudar 12 horas. Teve 15 mil inscritos. Hã? 15 mil inscritos. 15 para quantas vagas? 500 e poucos. 15 mil inscritos para 500 vagas, imagina. Aí você ficar nessa incerteza, né? Se vai ser, o prazo vai ser findado, vai haver prorrogação, se você vai ser chamado ou não. É um negócio meio louco, né? Enio Valcácer, seja bem-vindo, você e o Anderson Pereira. Você foi aprovado para o cargo de delegado, correto? Seja exatamente, Bittar. Obrigado, agradecer a você aí, Bittar, Luiz Armando, Conecto TO aí. Esse espaço aí plural aí de informação muito interessante, né? Nos oportunizar também estar falando sobre esse concurso. E realmente, o concurso hoje é algo que a gente tem que ter dedicação quase que exclusiva para quem tem família,
A gente abre mão de quase tudo para se dedicar a uma função que a gente escolheu efetivamente, no cargo, essa função policial, né? E estamos aguardando aí, né, a banho-maria desde 2014. Para falar a verdade, Bittar, vamos ser bem realistas, esse concurso foi planejado em 2013, Sim. Na gestão do José Eliú, que já está aposentado há bastante tempo, né? E imagine só, Bittar, naquela época já foi levantada a necessidade preemente na segurança pública, gigantesca, né? E de lá para cá só veio avolumando. Só para você ter uma noção, Bittar, se a gente puder falar aqui, o Tocantins hoje é o terceiro estado com maior crescimento do índice de violência no país, né? E isso estava previsto. O concurso foi previsto em 2013 exatamente para isso, para cobrir uma lacuna na segurança pública, né? Nós tivemos um aumento de 158% em termos de criminalidade aqui no estado. Uma delegacia foi assaltada em Palmas, a capital, o espelho do estado do Tocantins, né? E aí você vê os reflexos positivos de nomeação, né, Luiz Armando? Araguaína, que várias pessoas já foram nomeadas, a gente já tem um reflexo extremamente positivo de crimes sendo solucionados, né? Em recente tivemos um advogado que foi brutalmente assassinado, já todos os envolvidos já foram presos, o caso foi resolvido em um país em que resolução de homicídio chega a 6% só. Então mostra que investir em segurança não é questão orçamentária, é uma necessidade. Infelizmente o governo eventualmente vem falando que o prazo é de 2 anos. O que a gente pergunta é, o povo vai esperar 2 anos para ter um crime resolvido? Para ter segurança pública? Será que a gente pode esperar 2 anos? Tendo em vista o que está acontecendo aí com o Rio de Janeiro, o que é noticiado até nas novelas da Globo, o crime está avançando aonde? Na lacuna estatal. O Tocantins, o estado novo, Bittar, era para ser um estado modelo em segurança pública. E tinha capacidade para isso. É o que o Luiz Armando falou, é questão de prioridade de governo. O governo colocou em seu mote de campanha que ia ter a segurança mais perto de você. Nós estamos esperando isso. Eu quero estar perto da população, quero atender a população. O interior está desguarnecido, a capital está desguarnecida. E a gente está esperando para compor as fileiras. O governo está mostrando, nesse último ano, que está tendo boa intenção. Começou a nomear. O que ele pode fazer é finalizar, porque ele está querendo fazer o concurso agora para a Polícia Militar. É interessante fechar essa etapa, Polícia Civil, para depois fazer a outra. Enio, vamos entrar nesse assunto, mas antes gostaria que tanto você quanto o Anderson já comentasse essa nota enviada aqui pela Assessoria da Segurança Pública. Exatamente. A nota mostra essa boa vontade, claro, do secretário de Segurança Pública. Mas de boa vontade o inferno anda cheio. Exatamente, a boa vontade, mas mostra também quase um pedido também para que a segurança seja colocada como prioridade de governo e que esse concurso seja finalizado. Nós temos delegacias, Bittar, que já estão reformadas no interior com parceria de prefeituras, mas que falta funcionário, falta perito, falta escrivão, falta delegado. Só para você ter uma noção, Bittar, foram nomeados 84 delegados. Quantos que tomaram posse? Só 68. Por quê? Por conta da demora. Pessoas que passam em outros concursos. A fila anda, né? Quantos que foram aprovados no total? Porque o governo joga número, a população não sabe. Olha, de delegados, só 58% entraram em exercício, dos aprovados. Esses aprovados fizeram academia, o Estado investiu na academia, preparou essas pessoas e as pessoas estão, ao invés de estar trabalhando para a população, estão aí paradas, ociosas, aguardando aí o posicionamento do governo para chamar. Então o esforço é pequeno. Luiz Armando, a gente fez um levantamento, e eu sei que você gosta de número e faz levantamentos preciosos aí para a população, né? Desde o início do concurso, nós tivemos mais de 50 aposentadorias de delegados. Olha só, o salário do delegado aposentado final de carreira. Com o valor só que a secretaria gastava com 50 delegados que foram aposentados, se contrataria quase 90 novos delegados. Sem gastar nada. Então, olha só, eu estou falando que de 2013 para hoje, se o governo chamasse todo mundo, Sim, ele ia ter um impacto de acréscimo na folha de delegado de cerca de 20 delegados só, que não é nada. Isso não é nada na folha, né? A gente vê que está tendo contratações de temporários, comissionados. Eu não quero entrar no mérito da discricionariedade administrativa, mas o que a gente tem que entender é que segurança não é gasto, é investimento. A população está clamando por isso, né? A polícia está carente disso, isso é patente, isso é ululante, não só no Tocantins, mas no Brasil inteiro. E nós temos que tomar cuidado, Bittar, com o problema da evasão da criminalidade. A criminalidade está saindo de estados e que tem investimento maior de segurança. Nós já falamos nisso. Isso está acontecendo. É verdade. Já a gente volta para lá. Só uma colocação no cima que ele falou aí. O governo hoje paga uma gratificação de, salvo engano, de 5 mil para o delegado exercer a função. 4 mil, né? Você multiplicar isso pela quantidade de delegados e por ano, ele daria para contratar um valor X de delegados concursados.
Perfeito. E não teria o problema com os escrivães, que na verdade os escrivães agentes que terminam fazem um papel desse delegado lá naquela cidade. Quem faz e não tem, o delegado recebe a grana e os agentes trabalham. Mas vamos repercutir, vamos dar mais atenção a esse assunto. Mas agora os cumprimentos, né, e os agradecimentos pela vinda dele aqui, o Anderson Pereira, que é aprovado no concurso para perito. Isso. Primeiro, bom dia. Queria agradecer o convite do Conecta Online para fazer essa entrevista. Realmente a nossa preocupação com relação a esse concurso, que o colega já falou, já vem se arrastando desde 2013, na verdade, desde o planejamento até a prova que foi em 2014. E curso de formação que foi no ano de 2016. A gente aguarda essa nomeação, principalmente com os números de violência que vem crescendo e aumentando cada vez mais. E a preocupação dele com relação aos delegados, a nossa como perito também não é diferente. Nós somos 80 peritos que fizeram um curso de formação. Hoje só tomaram posse 38 peritos desses 80, né? Então, ou seja, menos de 50% do número de peritos que fizeram essa capacitação. O governo investiu na capacitação da gente e a gente espera que essa nomeação realmente saia, né? É um desejo, segundo o próprio secretário, de que essas nomeações aconteçam o mais breve possível, só que a gente não vê nenhuma movimentação efetiva de quando isso vai acontecer. Nós não temos ainda uma programação oficial do governo com relação a essas nomeações, né? E, por exemplo, ele citou a região norte. A região norte hoje, nas nomeações, foi contemplado apenas com perito paraguaína. Então, um município que tem uma violência que está cada vez maior e que não está sendo... tem uma demanda muito grande desses profissionais da polícia científica, tanto de delegado quanto de perito, e não houve, né, não foi suprida essa necessidade nesse município. Que avaliação você faz dessa nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública? O governo insiste em dizer que tem, a partir da homologação do concurso, 2 anos, podendo prorrogar por mais 2. Às vezes dá a entender que é uma justificativa muito vaga. E fica em aberto, você fala, poxa, tem 2 anos, podemos nomear por mais 2. Então quer dizer que tem 4 anos ainda para a população esperar que essa nomeação realmente saia. Então, assim, eu acho que segurança pública, independente das questões orçamentárias que ele insiste também em responder, tem que ser levado mais a sério, porque são famílias e a população precisa do nosso apoio, tanto dos delegados, como dos escrivães que estão esperando, como dos peritos também que estão aguardando a nomeação tão desejada aí desde 2014, né? Desde quando nós fizemos essa prova. E o nosso interesse aqui realmente é em contribuir com a sociedade, né? Agora a lógica primária, racional, manda que antes que você conclua uma determinada etapa, você precisa fazer essa conclusão para iniciar outra. É preciso você resolver um problema para poder buscar solução para outro. Mas o que a gente percebe do governo é o seguinte, o Luiz já comentou, né, Luiz, que antes mesmo de dar posse, resolver esse problema, eu acompanhei a visita que vocês fizeram à Assembleia, né, chamando os deputados boa vontade, aquela coisa toda, mas aí o secretário, ali, o responsável, né, pela tropa, pela segurança, o próprio governo, diz que agora 1.000 vagas serão disponibilizadas para um certame para a polícia militar. 1040, né? Pois é, 1040. Eu só dei uma arredondada aí. Quer dizer, não resolveu um problema, já criou outro, não? Claro, veja bem, o piso do praça é 3.800 de um praça da polícia militar. E um oficial é 7.700, o inicial, né? Veja bem. Então, 1.000, se você traçar uma média, é dinheiro, né? Veja bem. Então, ele está criando uma demanda antes de solucionar uma outra questão que é do mesmo setor. Agora, Bitar, há uma coisa em contexto aí, e nesse aspecto o governo não tem como fazer com que a gente não raciocine. Há uma preferência do governo pela polícia militar de forma inequívoca, ou seja, eu não sei, eu quero acreditar que é por causa das raízes. O Marcelo foi criado com o pai, Brito Miranda, em Goiânia, com aquela turma da PM, Coronel Oliveira, inclusive é pai do Glauber, né? Ou seja, então tinha uma turma, o Coronel Veras, né? Uma turma de policiais militares em Goiânia que eram muito próximos ao PMDB e de dentro da casa do próprio Marcelo e do Brito Miranda. Então eles têm uma liga muito grande com a polícia militar. E a polícia civil é, de certa forma, um pouco mais independente, tanto que a polícia, no palácio, muitos auxiliares do governador têm na cabeça que a polícia civil apoiou, por exemplo, Sandoval Cardoso.
contra ele. Então, assim, ele termina dando um viés político-partidário a uma questão que é de Estado, ou seja, ele não pode priorizar uma força em detrimento da outra. Veja bem, a Polícia Militar, se você pegar, a Polícia Militar recebeu todas as vantagens que o governo prometeu. A Polícia Civil não recebeu nada até agora. Na verdade, o governo vai contra decisões judiciais que beneficiam a Polícia Civil. Então, assim, há um viés político nisso tudo, não é só orçamentário. Agora, na conversa que eu tive com o secretário César Simoni, ele fez questão de deixar claro que não há esse viés, que, né, o Glauber é óbvio que ele vai entrar na defesa dizendo que há uma harmonia, enfim. Agora, vocês não foram empossados ainda, mas vocês conseguem ver isso? Vocês concordam com isso que o Luiz Armando está dizendo, que há essa, de certa forma, essa priorização, esse aconchego maior com a Polícia Militar? Eu acredito que, assim, os próximos passos do governo, ele pode responder essa pergunta melhor do que uma elucubração nossa, né? Se o governo efetivamente fazer o que a gente espera, que é finalizar essa etapa e depois iniciar uma etapa da Polícia Militar, obviamente a gente vai ver que ele está dando prioridade, né, de acordo com as demandas que já estavam apresentadas, não como o Luiz Armando falou, criando novas demandas sobrepostas, o que pode complicar o governo. Porque o que acontece, sabe o que é engraçado, Bittar? Esse concurso, Luiz Armando, não sei se você lembra de 2013, ele foi feito sem exigência de licitação exatamente pela urgência que se alegava na polícia. E qual que é a questão das duas polícias? Primeiro, elas têm que trabalhar harmonicamente, né? O crime está se organizando e a gente tem que se organizar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Polícia Militar sem a Polícia Civil não faz nada, né? Você pode até pegar o criminoso ali, mas o processamento desse crime não vai iniciar. E tem uma informação interessante, o Luiz Armando deve ter visto, que ele acompanha essa questão judicial, que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública contra o Estado agora, exatamente pela falta de conclusão da Polícia Civil de muitos casos penais. Só que o Ministério Público equivocou-se, eu acho, ou esqueceu, de colocar um ponto importante. Ele não pediu ali que agilizasse o concurso, porque para você finalizar investigações, você precisa do quê? De estrutura. Peritos, né? Essencial para a conclusão material do fato, escrivães, delegados para a conclusão e presidência do feito, né? Então o Ministério Público tem que lembrar que não é só mudar a atuação interna. A polícia hoje ela se encontra alijada, a Polícia Civil, da possibilidade de trabalhar. Você vai em uma delegacia, por exemplo, que trata do estado inteiro, a delegacia de furtos e roubos de veículos automotores. Como que uma delegacia trabalha com a população hoje de quase 2 milhões de habitantes, tendo uma equipe aí de 10 pessoas trabalhando? Eu queria saber qual que é a mágica para um delegado conseguir fazer isso, né? Ele não consegue cuidar nem da capital. O governo tem que ver isso, que para dar efetividade na conclusão dos crimes, que é garantir o direito do cidadão que foi violado em seu direito, né, ver a pessoa sendo punida, ele tem que equipar a Polícia Civil, porque é a Polícia Civil que inicia o processo, né, o processo de punição. A Polícia Militar ela trabalha antes do crime. Com certeza. Né? Ela não consegue evitar tudo, Bittar, seria o ideal. Ela não evitando, a Polícia Civil tem que atuar. Atuar através de quê? Dos seus agentes, do delegado, escrivão, perito. E se não tiver estruturada, não vai ter ação civil pública que resolva isso. Então tem que se tocar, o Ministério Público tem que tocar no ponto principal também. Tem que exigir que o governo também finalize. Outra, a lei de responsabilidade, ela autoriza essa substituição, né, Luiz Armando? Mesmo extrapolado o limite prudencial. Só esse ano nós tivemos quase 20 aposentadorias de delegados, por exemplo. Não teve substituição. Essa substituição pode ser feita sem afetar o limite prudencial também. O governo, então, está utilizando, muitas vezes, de argumentos que mostram um certo deslize, né? Um argumento escorregadio para fugir do real problema. O que a gente quer é o seguinte: governo traga segurança mais perto de você, como foi prometido em campanha. Fazendo o quê? Trazendo policiais, nomeando para que a gente possa atuar no interior, na capital. Agora acho que vai ficar muito mais, apenas para ratificar e reforçar aquilo que você disse aí as palavras são do Luiz, que é um jornalista independente, tem o blog dele bastante lido, escreve com uma independência e com um conhecimento de causa muito grande. Porque, veja só, eu acho que vai ficar muito claro para a população, principalmente para a população, para a comunidade da Polícia Civil, principalmente para os aprovados, nesse caso aí, Luiz, da realização desse concurso, antes do chamamento dos aprovados. Aí não vai estar dúvida de que o governo tem realmente. Tem uma coisa maior que isso. Por exemplo, quando o governo faz um concurso, ele só faz com orçamento. Ele tem que ter orçamento. Naturalmente. Ok? Ele tem que ter orçamento.
Se ele fez um concurso e não consegue contratar os concursados porque não tem financeiro, então há um problema de gestão. Ou seja, que você não pode contratar uma despesa sem ter orçamento. Pois é, mas de que forma o Ministério Público pode fazer a sua intervenção para falar, olha, é preciso que haja o cumprimento, né? Bom, aí é outra história, aí veja bem, aí fica muito abstrato, porque veja bem, o governo pode alegar como ele está alegando aí, como ele já está alegando, ou seja, que tem 2 anos, mais 2 anos, né? Então, na questão do ponto de vista jurídico, ele pode alegar isso aí. E o tribunal tem aceitado também muito essa tese dele de que não tem dinheiro, né? O tribunal tem aceitado isso aí. Uma interferência né? Porque a justiça, o governo nesse caso aí é parte também. Então, não é, o tribunal não teria que ajudar o judiciário, não tem que ajudar o executivo. Não tem que ajudar o executivo a executar. Ele tem que fazer o executivo cumprir. Então, assim, está tudo fora do lugar aí nesse caso aí, certo? Mas o governo pode usar esse. Mas eu não vejo como o Ministério Público possa forçar o executivo a contratar. Eu não vejo como, assim, do ponto de vista legal. Deve ter, eu não vejo do ponto de vista legal. A mim parece que não existe. Porque o governo pode alegar isso aí. É o prazo de validade do contrato, a questão orçamentária, né, e financeira, percebe? E com esse apoio que ele já tem do Poder Judiciário, linkado também nos duodécimos lá, né? Porque se ele diminuir aquilo, não repassa os duodécimos. E perceba uma coisa, Luiz Armando, é interessante. O senhor sabe, e está acompanhando aí, os senhores estão acompanhando, que a Polícia Civil, o pessoal que já está na Polícia Civil, está com a demanda aí de um determinado aumento que foi dado ainda no governo Siqueira Campos. E que o Estado entrou com ação civil pública, né, através de sua procuradoria, alegando que não tem condição de pagar. O senhor viu qual foi a alegação que ele não tinha condição? O sindicato da Polícia Civil e dos delegados alegou que tinha orçamento previsto. Ele falou, não, esse orçamento que tinha era para chamar todos os aprovados no concurso. Eu li isso. Então é contraditório. Ele fala que não tem dinheiro para pagar o aumento, porque tem que chamar os concursados. E tinha orçamento. E não chama. Onde está esse dinheiro? Né? Que era para chamar os aprovados. Eis a questão. Pois é, Luiz, é aí que eu falo para você que nesse caso caberia a interferência assim, do Ministério. Mas ele pode contratar e o contrato tem validade, tem um prazo para contratar. Não, outra coisa que é importante, já foi falado dessa questão do concurso da Polícia Militar. Nós não somos contra o aumento do efetivo da Polícia Militar, não. Desde que o concurso para a Polícia Militar seja feito depois da nomeação de todos os aprovados nesse concurso, incluindo cadastro de reserva, vaga de direto, todo mundo que fez esse concurso e tem o direito realmente de ser nomeado. Não é só a Polícia Militar que faz segurança pública, não. Né? A Polícia Civil tem um papel importantíssimo, né? Tanto na conclusão do inquérito, na instauração do inquérito, para poder chegar à resolução de crimes e acabar com a impunidade também. Pois é, mas eu quero dizer, aí que a gente volta à questão política, né? Ou seja, aí que na questão do tratamento que o governo dá, tanto a PM como a Polícia Civil, são completamente díspares. Ou seja, a Polícia Civil fez greve, teve aquela greve e não resolveu nada, o governo disse que ia ceder, não cedeu nada, e no entanto, passo seguinte, ele dá promoção para a PM todos os anos, e paga. A database da PM já pagou. Agora a gente percebe também uma efetividade no aspecto, não de resolução de questão, essa coisa toda, mas na questão, Luiz, mais organizacional, quando precisa botar a boca no trombone. Não sei se, né, pelo número, pelo quantitativo maior, essa coisa toda, mas a polícia faz uma pressão tremenda. Nós vimos aquela época que há 10, sei lá quantos anos, 15 anos atrás, o aquartelamento, e aí nego foi pra cima, e aí a Polícia Civil, nós vimos a Polícia Civil de uma forma muito, não querendo dizer que a militar não seja, muito pelo contrário, né? E nós somos a favor, inclusive, porque é uma prerrogativa que de todos, né? Essa coisa de fazer a sua manifestação, enfim. E não é da Polícia Militar. A Polícia Militar não pode fazer greve, né? Mas há uma pressão muito grande nesse aspecto quando há um problema dentro da seara, Luiz. A Força Militar, acho que é quase o triplo da Força Civil, né? Agora veja bem, o que ocorre a gente, infelizmente, ainda convive com esse, filosoficamente, com essa questão do militarismo, né? Goiás também é do mesmo jeito. Ou seja, e aqui no estado do Tocantins, Siqueira Campos foi do mesmo jeito com a PM. E são grupos, na PM tem grupos completamente diferentes politicamente. Sim. Tem um grupo do Siqueira e tem um grupo do PMDB na PM. É tanto que muda quando um ganha, aí o ajudante de ordem já é outro. Então a força da PM no Tocantins não é meramente técnica, é uma força também política. Mas não é assim, quase todos os estados do país é assim. Eu acho que ainda é resquício daquele poder dos militares que ainda tem no cérebro de alguém, né? Então, tipo, que eles tratam a PM como uma valorosa, a nossa PM, né? Eu nunca vi falar assim, a valorosa Polícia Civil.
já ouviu? E é uma palavra usada que é a briosa polícia, que não deixa de ser a briosa polícia militar do Estado, mas deve ser também a briosa polícia civil, pô. Como a briosa polícia federal. Você já escutou falar a valorosa polícia civil? Por aí? Não. Exato, então assim, é um negócio que parece que está lá no cérebro da subconsciente. Hipotálamo. Então, PM, só a PM que é valorosa, né? Entendeu? Agora, voltando ao governo, ou seja, o governo deixa de pagar as promoções da Polícia Civil, mas paga as promoções da PM. O que é a promoção da PM? É uma progressão da Polícia Civil, a mesma progressão da Polícia Civil. Certo? O governo, quando faz a promoção, imediatamente na vaga do sargento que vai para tenente, entra um outro na vaga do sargento. É automático. Assim, ele promove de cabo, ou seja, a promoção é automática. Na civil, não. Kênio, o certo é que vocês estiveram na semana passada, nós temos imagens aí, mas não passei pro Luan, na Assembleia, e aí um número grande, né? Uma comissão dos aprovados, né? E não sei se você esteve lá, enfim. Qual foi a resposta dada e de que forma os parlamentares podem atuar nessa causa aí? Os parlamentares são importantíssimos. Por exemplo, o deputado José Bonifácio, ele está sendo relator do orçamento do ano vindouro, né? Então, qual que é a importância dele? Já ter, mais uma vez, ressalto mais uma vez, porque estava previsto já, né? Mais uma vez previsto no orçamento, né? O ingresso desses concursados. Só que o que a gente espera, Bittar? Sinceramente, o que a gente espera é que o governo consiga finalizar o concurso esse ano ainda. E é possível isso, Bittar, sem impactar no orçamento diretamente desse ano. Por quê? Se você nomear o pessoal em dezembro, você vai afetar o quadrimestre do ano posterior. Então você já vai estar afetando ali o quadrimestre seguinte. Então o governo tem essa possibilidade de estar trabalhando para consolidar esse concurso e iniciar o ano novo com vida nova, né? Como a gente costuma falar aí nas promessas de final de ano, né? E conseguir efetivamente fazer esse concurso da Polícia Militar, que a gente reputa também como necessário. Mas vamos finalizar essa etapa esse ano e a gente espera que o governo tome a gente como prioridade, porque temos a parte pessoal, e eu acho que eu falo por todos nós, né, da nossa expectativa, do investimento que nós fizemos pessoal para estar trabalhando pela população do Tocantins, no que tange a segurança pública, e tem a parte da segurança, que é um direito coletivo, um direito social, e é efetivamente um dos pilares de promessa que o governador fez ainda lá na sua campanha. Eu lembro bem disso. Polícia mais perto de você, quero ressaltar aqui. E o secretário está tendo um papel importante nisso. Está conseguindo, junto com o governo aí, parceria com as prefeituras e com os deputados, e aí vem a questão que você perguntou, reformar e equipar as delegacias. Mas falta o principal agora, que é o equipamento humano, que são peritos, que são delegados, que são escrivães, né? E a gente está contando aí com o apoio dos deputados. Hoje a gente provavelmente vai ter uma reunião aí com o José Bonifácio também novamente, para pedir esse esforço dos deputados aí, em sensibilizar o governo, porque a escolha é política, o Luiz Armando está corretíssimo, é discricionário. Nesse prazo ele tem essa escolha, mas a gente tem a certeza que o governo não vai olhar para a população e falar, olha, vocês vão esperar 2 anos para ter segurança. Claro que o governo vai fazer isso. Imagino que vocês todo dia dão uma limpada no enxovalzinho, né? Guardado aí, né? Sim. Porque, a expectativa de que, saia o edital aí, né, Luiz, com a publicação da convocação é interessante, né? E aí que não dá para entender, porque qualquer governo, não dá para você entender, são as duas áreas sensíveis, cara, a segurança e a educação. É obrigação constitucional. Obrigação constitucional. Exatamente. Né? Não obstante a questão da saúde. Aí nós estamos vendo a saúde numa situação capenga, complicadíssima. Por outro lado, a educação, né? E a segurança que, pelo amor de Deus, uma delegacia sendo roubada, né? Como é que nós vamos ter tranquilidade num estado em que a delegacia é roubada? Assaltante roubando velório. Assaltante roubando velório, pô. E só não levou os pertences porque o defunto não tinha nada no bolso, né? Mas assim, se desse bobeira, tinha levado o enxoval, o paletó do defunto, que tá complicado, né? Muito difícil, é preciso resolver. E você falou de uma coisa interessante, essa questão da migração do crime. Porque, veja só, aperta o cerco no Rio de Janeiro ou em São Paulo, pra onde os caras vão? Eu vou pro Tocantins, e principalmente com uma notícia dessa. Já pensou? Os bandidos extremamente treinados lá de fora, né? Vendo que, no Tocantins, meu irmão, estamos assaltando delegacia, vamos pra lá, porque o negócio tá... Então, E, Bittar, só para complementar, né, aproveitando o espaço, quando o governo finalizar esse concurso, com as vagas que eram previstas em 1994 ainda, nós ainda vamos ter um déficit, por exemplo, no cargo de delegado. Vai faltar delegado. Olha só, se você chamar todos agora, você tem o déficit já de quanto?
um déficit de quase 15 delegados ainda para cumprir o que é necessário. E aí você precisaria do quê, Bittar? De mais um concurso já em 2019. Só para você ver a quantidade da demanda. O Tocantins, ele tem a opção de ser um estado modelo em segurança, né? E está optando por outra, né? por soluções mais fáceis politicamente, mas que vão trazer um prejuízo muito grande no futuro, e já estão trazendo hoje, né? Então temos aí assaltos em Tocantinópolis recentemente, então várias cidades do interior sendo assaltadas. Palmas na delegacia, não precisa falar mais do que isso, né? Não precisa dizer mais nada, eu acho que é o tipo da foto que não precisa de legenda. Exato. Não precisa de legenda, Luiz, já imaginou? Não. A foto de uma delegacia roubada, você quer o quê? Precisa dizer o quê mais? Pois é. Complicado, né? Nossas casas. E as nossas casas, né? Aí o cara quer, pô, bicho, você vê o investimento que você tem que fazer em cerca elétrica, em sistema de monitoramento, com câmera, com não sei o quê, com cão de guarda, né? Aqui eu tinha um cão por falta de condição, eu que tô latindo à noite, porque é para economizar o cachorro, né? Então, assim, imagina, né? Ele tá fazendo o capeta para tentar sobreviver. Mas, assim, Enio, a gente deseja, e aí eu tenho certeza que o governo tem bom senso, é óbvio, é o que todos nós queremos, né? Ninguém está aqui para pichar, ninguém está aqui para macular, ninguém está aqui para criticar só por criticar, mas a gente está vendo que há necessidade. Quando nós a gente entra em contato com a assessoria, sempre muito bem atendido pela Luana, né? A gente fala justamente por saber, por entender da preocupação, porque todo dia nós temos aqui os telenautas, os ouvintes do interior, das rádios que se conectam conosco, a exemplo de Gurupi, de Alvorada, de Peixe, de Dianópolis, de Taguatinga, enfim, falando da mesma coisa. A segurança quer dizer, não tem segurança no estado do Tocantins. A gente acha que falta um esforço pequeno, né? E que o governo pode terminar esse ano. A gente torce muito por isso, a gente sabe da boa vontade. Nós estamos tendo aí a felicidade em ver que estão acontecendo nomeações, mas a gente entende que não é momento mais para fracionar. Dá para encerrar o concurso de uma tacada só. E dá para o governo passar essa informação boa para a população. Olha, eu estou cuidando da segurança de vocês. Eu acho que é uma boa mensagem para o final do ano, é uma boa forma de terminar esse ano e iniciar um novo capítulo na gestão Marcelo Miranda. A gente sabe que o César Simoni está empenhado nisso e a gente conta aí com a sensibilidade do governo, não com relação a gente apenas, mas principalmente com relação à população do Tocantins, que está extremamente carente de segurança. Então o governo pode fechar e a gente acredita que isso vai acontecer. E agradeço aqui, né, em nome aí da Comissão dos Delegados, posso falar em nome de todos aí, agradeço aqui o espaço de vocês para a gente estar discutindo essa questão aqui, relevantíssima para o estado do Tocantins, viu, Bittar e Luiz Armando? Obrigado, doutor Enio Valcácer, a gente espera em breve você estar nos recebendo aí em alguma delegacia, né, e aí cuidando mais do que nunca dessa população. Que vai ser preso de alguma forma, Bittar? Não, pelo contrário, como imprensa, jamais. Jamais, né? Eu, como representante dos peritos, dos aprovados em peritos, né? Eu agradeço também o convite do Conect Online para realmente que o governo tenha essa sensibilidade de nomear realmente esses candidatos, não só pela questão, como o colega já falou, pessoal, pelos nossos anseios de ser nomeado, questão social mesmo, mas pela questão social, pela questão de tentar. E a gente vai conseguir, com fé em Deus, diminuir essa violência que está cada vez mais assolando a nossa população, né? Muito obrigado. Luiz, quer fechar? Fica à vontade. Se tiver alguma observação a fazer. A situação deles é muito clara, né? Ou seja, eu vejo muito assim que falta vontade política, na verdade, do governo. E essa vontade política, como ele prioriza outros setores, então o que ele teria que gastar com eles, gasta em outros setores. Então, e aí a questão o que é prioridade? Saúde, educação, segurança, né? Ou as outras coisas? Entendeu? Você vê, o governo colocou no planejamento esse ano 228 milhões para consultorias, né? Na Secretaria de Planejamento. Então, assim, é questão de prioridade. Cara, é muito consultor para consultar nada. Você pega aí no orçamento da segurança aí, fala todas as ações de segurança, 1 bi e tanto, para policiamento, na PM, por exemplo, colocou 50 milhões, né? Já gastou só 13 em 8 meses, 13 milhões. Então, assim, é uma questão muito, assim, parece que há o governo não consegue, apesar de ter secretários competentes, não consegue juntar essas peças todas para fazer uma ação coordenada. Então fica, assim, agora é isso, aquela coisa estanque, e aí termina nesse buraco aí.
Bom, a gente vai dar um minuto para tomarmos uma água e nos despedirmos aqui do Anderson e do Enio. E daqui a pouquinho nós vamos repercutir a posse da nova diretoria da Universidade Federal do Tocantins. Ontem o Luiz Eduardo Bovolato e a nova diretoria tomou posse, nós estivemos acompanhando. A gente volta já para trazer essas informações para você. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, estamos de volta. O nosso Conexão Online, né, desejando a você uma ótima e gostosa, uma gostosa semana, né, um dia interessante, como nós havíamos dito. Deixa eu noticiar aqui, o Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, por meio da equipe de fiscalização da supervisão do Escritório Regional do município de Paraíso Tocantins, em uma missão de fiscalização no município de Lagoa da Confusão, na madrugada de ontem e na noite de domingo, em uma ação conjunta com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Tocantins, apreenderam diversos materiais predatórios. Com os infratores foram encontrados 35 quilos de pescado, 2 tarrafas, uma carabina de pressão adulterada para arma de fogo calibre 22, além de 14 munições. Os produtos do crime ambiental resultaram em multas aos infratores no valor de R$ 5.100. Conforme informações da equipe de fiscalização, uma rede de pesca foi encontrada em um lago no Riozinho, na região Pium. Pelo amor de Deus, né, rapaz? Não tem lógica, né? Esse espírito de depredação, de destruição, é um negócio complicado. Mas aí o Naturatins está aí para resolver, polícia, multa, enfim. Bom, tomaram posse na noite de ontem no auditório do Centro Integrado. Tá aí as imagens, você acompanhando, né? As imagens aí da posse ontem, no Cuíca, a nova equipe gestora da Universidade Federal do Tocantins. A solenidade reuniu docentes, técnico-administrativos, alunos e autoridades do estado do Tocantins. A nova equipe da UFT atuará na gestão 2017 a 2021. A maior parte dos integrantes já fazia parte da gestão de Isabel Auler, reitora anterior, falecida em maio deste ano. E outros integrantes foram reconduzidos para funções diferentes. O reitor empossado na noite de ontem, Luiz Eduardo Bovolato, fala ao Conecto dos desafios para a sua gestão, reitor. Bem, os desafios são proporcionais ao tamanho da universidade, ao tamanho da importância que é a Universidade Federal do Tocantins para o estado do Tocantins e para a região norte do Brasil. Eu encaro com muita tranquilidade e naturalidade esses desafios, né? Nós temos aqui um time grande, né? Uma equipe competente. Como eu disse no meu pronunciamento, a gestão de uma universidade ela é feita coletivamente, né? Não é apenas o reitor e a vice-reitora. E acho que talvez o grande desafio na gestão ou na condução dela seja ter um bom relacionamento, né, tanto interno quanto externo, ter uma boa capacidade de diálogo para que a gente possa, né, dar conta dos grandes desafios que nós temos aí para enfrentar. Mas estou muito tranquilidade, muito otimista, né, embora os desafios sejam grandes, mas é o que nos motiva, são os desafios. Se não houvesse desafios, certamente isso não nos motivaria. Mas alguma prioridade nesse desafio para essa nova etapa? A gente já tem feito um trabalho, né? Desde final de janeiro, a gente já vem à frente aí da universidade e fazendo um ajuste, né, no saneamento da universidade, um ajuste da nossa universidade a essa realidade, para que a gente possa crescer com sustentabilidade, né, com segurança,
né, e, acima de tudo, que a universidade possa contribuir com o desenvolvimento do Tocantins. Essa é a nossa grande missão, uma instituição pública que precisa ocupar, né, ocupar o seu papel como um agente público que a gente possa catalisar o desenvolvimento, contribuir com os nossos parlamentares, contribuir com a sociedade, para que a gente possa fazer o Tocantins um estado mais justo, mais igualitário, né, e que a gente possa aproveitar e distribuir o potencial imenso que nós temos aí para toda a população. Deputado Paulo Mourão, veio prestigiar e desejar boa sorte a Bovolato e toda a sua equipe, os conselheiros, enfim, vice-reitora, que toma posse nesta noite memorável para a educação, para o estado do Tocantins, que está para o Brasil. Sem sombra de dúvida, com a capacidade de liderança e o diálogo, que sempre foi algo cultivado pelo professor Luiz Eduardo Bovolato e todo o corpo que hoje toma posse, a sua vice-reitora, a doutora e professora Ana Lúcia, entendemos que a Universidade Federal do Tocantins é o principal instrumento do desenvolvimento e das inovações que esse Estado precisa urgentemente tomar como prática de gestão. Eu creio que a capacidade do diálogo, essa capacidade de participação que o professor Bovolato tem, como tantos outros reitores aqui o fizeram também, mas eu creio que nesse momento a Universidade Federal poderá ter algo de inovador, que é justamente a participação num processo de gestão. E é nesse sentido que nós estamos não só torcendo pelo professor Bovolato, pela sua gestão, mas torcendo acima de tudo que o Tocantins reconheça que aqui é um dos momentos que a instituição, com a sua capacidade, sua capilaridade de ofertar inovação a esse Estado, possa transformar o Tocantins. Tenho certeza que ocorrerá essa ação sobre o comando, a liderança e a capacidade de diálogo que o professor Bovolato tem, não só internamente aqui na universidade, mas com todas as outras instituições que formam esse grande Estado do Tocantins. Bovolato lembrou ainda que o deputado Paulo Mourão, que foi prestigiar o evento de posse, foi o autor do projeto substitutivo da criação da Universidade Federal do Tocantins. Com certeza, isso é algo que nos deixa extremamente sempre agradecido a Deus de poder, como deputado federal, ser o autor do projeto substitutivo, o relator do projeto substitutivo. De forma que sempre a gente, quando está na Universidade Federal, aqui em Tocantins, é como se estivesse na nossa própria casa. E agora, sob o comando desta capacidade intelectual, humilde, que é uma das coisas que mais cativa em nós, é justamente a humildade, a forma, esse tom professoral e amigo que tem o professor Bovolato. Tenho certeza que será um marco inovador essa sua gestão aqui na Universidade Federal. Está de parabéns, professor. Portanto, desejando boa sorte, Luiz. Um evento muito bom, muito bonito. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas, como vocês viram aí, o deputado estadual Paulo Mourão, a senadora Cátia Abreu, né, marcaram presença, alguns vereadores também. Interessante, né, para o ensino, para a educação superior do nosso estado. O professor Bovolato é um técnico muito competente, né? E a gente percebe assim, a academia é unida em torno dele, né? Então, assim, aquela rotina muito simpático, muito humilde, né? Se você pegar o resultado do exame do ENAD, né? No último exame dos alunos das universidades do país, a universidade, o curso de medicina da UFT foi um dos mais bem avaliados do país. Ou seja, veja bem, nós estamos numa capital, um estado novo, né? E o UFT teve a nota 4, ou seja, o máximo é 5. Então ela foi o curso de medicina foi um dos cursos mais bem avaliados do país, o curso de medicina do UFT. E isso, evidentemente, que vem em função do trabalho acadêmico, né? Você vê aí, por exemplo, na questão da comunicação, a Rádio UFT hoje é uma das rádios, talvez, bem com as audições melhores, de qualidade, né? Então,
Então, assim, você percebe que há um trabalho na universidade, no meio acadêmico, em função da ciência e que é o que, né? Ou seja, que deve ser, né? Distante, muito, assim, priorizar a ciência, a academia, porque as universidades já teve uma época em que elas eram muito voltadas para as questões sociais da população, né? Terminava virando instrumento de mobilização político-partidária, né? de ideologias, né? Então hoje é aberto, ou seja, a UFT ela tem feito muito bem tratado muito bem essa questão. É um centro de discussão do pensamento, mas também um centro voltado para a ciência, né? Como prova aí a questão da avaliação dos cursos da universidade em relação aos cursos praticados no país. Bom, Luiz, já finalizando o nosso Conexão de hoje, o que você reservou aí para a gente fechar? Qual o seu último comentário para essa edição? O Bittar, é um comentário até um pouco atrasado, né? Ou seja, o governo, o Marcelo Miranda liberou uma nota aí, junto com a Ataídes, senador Ataídes, negando uma especulação que saiu no estado de São Paulo de que os dois estariam conversando com relação a 2018. O inusitado, Bittar, é que o governo não fez nenhuma nota dessas aí quando se especulou que ele estaria conversando com o Carlos Amasta, ou quando se especulou que ele estaria conversando com o Vicente Alves, ou quando se especulou que ele estava conversando com o Paulo Carles, logo no começo. Pois o que você acha que levou ele veja bem, então porque tem algum fundo de verdade. Você está entendendo? Ou seja, quando a negação terminou sendo uma afirmação. E se você analisar os fatos, eles têm algum fundamento, mesmo que não esteja acontecendo nada. Ora, o PSDB é aliado do PMDB em nível nacional. Certo? O PSDB está junto, aliás, o PSDB é uma costela do PMDB, né? O PSDB nasceu de uma dissidência do PMDB lá na época o grupo de Mário Covas rebelou-se contra o grupo de Sarney, e aí resolveu criar o PSDB. Então, o PSDB e o PMDB tem tudo a ver, inclusive no governo federal, certo? Então, assim, em tese, há possibilidade sim, não há impossibilidade nenhuma entre o PSDB e o PMDB estar conversando. E quando você vê as declarações de Marcelo, a forma que ele coloca e a forma que a Thaís coloca, assim, é um negócio tão indicador de que esteja ocorrendo o contrário, que fica difícil você acreditar na nota, entendeu? Agora, Luiz, a nível nacional, parece que quem está numa situação complicada é o Aécio, né? Um esvaziamento no Congresso. Hoje, né? Hoje né? Hoje. O Supremo decidiu ontem à noite que a votação tem que ser aberta, né? Pois é, Luiz. Aberta, mas rapaz, é um negócio muito vergonhoso, né? Alguns senadores defendendo a votação secreta, né? O que eles estão, né? Tem como, veja bem, eu concordo com tem duas avaliações daquela decisão do Supremo da semana passada, né? Pela Constituição, eu fui favorável àquela decisão do Supremo. Agora, pela questão política, eu fui contra a decisão do Supremo, porque, veja bem, como o Senado está, a composição atual do Senado, de um bando de quase 30% dos senadores estão respondendo o processo do próprio STF, a tendência é eles se autodefenderem, ou seja, como fariam isso? Não permitindo que um senador seja processado, né? Então, assim, é um negócio complicado. E a questão deles fazer a sessão fechada, o voto sem ser aberto, secreto, imagina. Agora eles têm que votar de cara para a sociedade. Eu vou votar para o Aécio não ser processado. Complicado. Depois de ter pedido 2 milhões de propina. E aí o cara imaginando o que a base dele vai pensar, os eleitores, o ano que vem tá aí, tá muito próximo, o cara não vai ter tempo de esquecer, né? E aí, por mais que o cara esqueça, mas tem a questão da oposição, né? Do cara que é opositor do senador lá no estado dele. Aí vai tá filmado. O Aécio, né? O Aécio quase foi presidente da República, né? Perdeu por pouco pela Dilma, né? Então, assim, negócio difícil. Enterra-se aí a candidatura. Não tem político morto, né? Não, ele não tem mais candidatura. O ano que vem, 2018, não, ele vai estar na cadeia, né? Mas ele não tem como, politicamente não. A briga lá é o PSDB entre o Alckmin e o Dória, né? Complicado. Bom, final do nosso Conexão. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Abraço, até a próxima edição, Luiz. Bom dia. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.